Sem som, Eliana. Bom dia a todas. Hoje é dia 1º de julho, então vou fazer uma pequena recordação do que a gente leu. Então, a Terra passou por muitas metamorfoses, né? E ah, existe uma imagem como se fosse um germe terrestre, que o Steiner faz uma analogia com o germe da planta. Que a planta que se desenvolve da raiz até os frutos, e chega um momento que tudo desaparece e sobra só esse germe, onde todas as forças estão ocultas para formar uma nova forma. Então, esses estados anteriores, então, eles são semelhantes a tudo aquilo que a Terra já passou nessas transformações, é semelhante a uma natureza anímica, uma natureza astral, onde existe uma matéria sutil e móvel, uma matéria plástica. E nesse germe terrestre estão os rudimentos humanos, que é uma disposição, existe uma disposição para as futuras almas humanas. Então, o que havia de mineral, vegetal e animal nessa evolução da Terra foi absorvida dos rudimentos humanos, fundindo-se com eles. Então, antes de chegar na Terra, então o homem é essa entidade astral, uma entidade sutil, e são chamados os homens etéricos. Então, a Terra, como se fosse um globo formado por globinhos etéricos, por esses homens etéricos, que é cercada por um envoltório astral. Então, ele diz que as almas humanas astrais, então, elas vão criar órgãos com imagens etéricas, que produz uma vida etérica humana que é chamado aí, num outro livro, o Steiner fala que essa é a primeira raça raiz, né? Provavelmente aqui na frente ele vai dizer a mesma coisa. Então, formam-se duas matérias. Uma matéria mais densa, que é semelhante à nossa atmosfera atual, e uma mais rarefeita, formada de elementos químicos invisíveis. Mas ainda tem uma sobra da antiga materialidade, que ele chama de éter vivente. Então, essa primeira entidade desse corpo, desculpa, essa entidade do corpo aeriforme é semelhante aos animais. Então, é o primeiro reino animal sobre a Terra, que forma o homem com o corpo astral. É uma imagem física do homem que pode se reproduzir e é o homem com um corpo astral. E tem uma outra imagem que desenvolve forças de atração e retração, né? Então, a Terra, nessa fase que a gente está lendo, ela já tem água, ar, o éter de luz, o éter químico e o éter vital. E se desenvolve no. Sempre se desenvolve um elemento superior à custa de um inferior. É quase que uma lei, né? É como se tivesse um sacrifício de um elemento inferior, ou de um membro inferior, ou de um ser inferior, para que o superior venha. Então, teve uma época que a Terra e o Sol formavam uma unidade. E agora a gente está lendo dessa separação do Sol da Terra. Então, é uma entidade. Então, essa entidade espiritual que existe nessa unidade de terra e sol extrai uma substância útil. E o sol se torna, nessa separação, uma nova morada para esses seres.
Então, o corpo etérico se modifica, ele se torna um corpo luminoso, onde existe agora os rudimentos da alma da sensação, alma da razão e da índole e alma da consciência. Então, existe uma alternância de consciência aí. Ora está mais ligado ao Sol, ora mais ligado à Terra. Quando está ligado à Terra, tem uma densificação dos corpos. E quando está mais ligado ao Sol, está ligado mais a essa parte anímica, vamos dizer assim. Então, na Terra existem como se existissem duas épocas, uma época diurna e uma época noturna. E nessa época, a gente está lendo agora isso, que nessa fase mais diurna, a alma entra no domínio da vida, e é o início, é o rudimento do processo respiratório. Nós paramos aí. Alguém quer colocar alguma coisa a mais? Cris, você vai ler? Não, não vou ler, mas só fazer uma complementação, que a semana passada nós falamos que nessa fase estávamos em transformação, né? E eu falei, não, era como estávamos até chegar aqui. E a Rosana falou, ah, mas a gente ainda está em transformação. E lembrando que é isso mesmo, que nós ainda não estamos prontos, embora não estejamos percebendo, ainda estamos passando por transformação, né? Sim. Essa é a nossa forma atual, mas estamos em processo. Sim, Pode ler, Liana, por favor. tá bom. Então, nós estamos na página 166, no primeiro parágrafo. Confere? Uhum. Contudo, esses processos ainda não são percebidos como processos exteriores. Uma espécie de percepção exterior só tem lugar por meio da alma, no caso do caracterizado tipo de fecundação. Aí a alma sente vagamente seu despertar para a existência física ao entrar em contato com o germe que lhe é oferecido pela terra. Ela experimenta então algo que pode expressar-se mais ou menos nas seguintes palavras: esta é minha configuração. E tal sentimento, que se poderia denominar também como um emergente sentimento do eu, subsiste na alma durante toda a sua ligação com o corpo físico. Já o processo de assimilação do ar ainda é sentido pela alma como um fenômeno totalmente anímico espiritual, como algo imaginativo. Manifesta-se sob forma de imagens sonoras emergentes e imergentes que plasmam o germe em vias de estruturação. A alma sente-se totalmente envolta por sons flutuantes, sentindo também como estrutura seu próprio corpo segundo essas forças sonoras. Assim, nesse estágio, aparecem formas humanas que, para uma consciência atual, não podem ser percebidas em qualquer mundo exterior. Elas se desenvolvem como formas vegetais e florais substancialmente sutis, mas que interiormente são móveis e por isso parecem flores esvoaçantes. Que bonito. E é o agradável sentimento de sua estruturação nessas formas que o homem experimenta durante seu período terreno. A absorção dos elementos aquosos é sentida na alma como acréscimo de forças, como fortalecimento interior. Exteriormente, manifesta-se como um crescimento da figura humana física.
Com a diminuição da influência solar direta, a alma humana também perde a faculdade de dominar esses processos, que pouco a pouco são abandonados. Subsistem apenas as partes que fazem amadurecer o germe acima caracterizado. O homem, porém, abandona seu corpo e retorna à forma espiritual de existência. Visto que nem todas as partes do corpo terrestre são empregadas na construção de corpos humanos, não se deve supor que em seu período noturno a Terra consista apenas nos cadáveres em desintegração e nos germes à espera do despertar. Tudo está depositado em outras estruturas que se formam das substâncias da Terra. O que ocorre com estas será exposto mais adiante. Mas o processo de condensação da substância terrestre prossegue. Ao elemento aquoso junta-se o sólido, que se pode chamar de terroso. E com isso, o homem começa também, durante sua época terrestre, a integrar em seu corpo o elemento terroso. Tão logo se inicia essa incorporação, as forças que a alma traz consigo de seu período livre do corpo já não possuem a mesma potência de antes. Anteriormente, a alma plasmava o corpo com os elementos ígneo, aéreo e aquoso em conformidade com os sons que ressoavam à sua volta e com as imagens luminosas que a circundavam. Diante da forma solidificada, a alma não pode mais fazer isso. Doravante, outras potências interferem na formação. Naquilo que fica do homem, quando a alma se separa do corpo, apresenta-se agora não apenas um germe que, pelo retorno da alma, é reanimado para a vida, mas uma figura que também contém em si a força dessa vivificação. Ao partir, a alma não apenas deixa na terra sua imagem, mas também implanta uma parte do seu poder vivificante nessa imagem. Ao reaparecer na terra, ela já não pode despertar por si essa imagem para a vida. A vivificação deve produzir-se na própria imagem. Que difícil, né? É como se ficassem resquícios aqui, nessa parte noturna, assim, eu entendo que sai, né? E como se ficassem resquícios aqui na Terra, é isso? É estranho. A gente ainda não está falando dessa terra aqui, né? A gente está falando dessa separação da terra do sol Sol. em tempos longínquos. A gente ainda não pode fazer essa imagem do que é aqui agora, né? Ah, tá. Talvez não seja uma separação Pelo tão menos é o que eu delimitada. estou entendendo. Pelo Tá. menos é o que eu estou entendendo, né, Cris? Você está sem som, Cris. É, eu também entendo isso, que é lá, mas lembra que antes ele fala que quando separava, quando começou esse período, a ter períodos diurnos e noturnos, digamos assim, aquele corpo ainda bem sutil, ele quase que desaparecia e aí recomeçava, né? Eu entendo que agora o que fica já é um pouquinho mais denso, Uhum, uhum. É. né? Já tem um pouquinho, como ele fala, desse elemento terroso. Eu nem consigo imaginar, porque deve ser terroso, mas não essa matéria que a gente conhece, né? A Eliana falou.
que essa densificação era como a nossa atmosfera atual, né? Que acho que era a densificação de lá. Não sei se ajudou, se. Ajudou sim, obrigada, Cristina. Os seres espirituais que do Sol atuam sobre a Terra mantêm agora a força vivificante no corpo humano, mesmo quando o próprio homem não está na Terra. Desse modo, ao encarnar-se agora, a alma não sente apenas os sons e as imagens luminosas flutuantes à sua volta, nos quais percebe os seres imediatamente acima dela. Pela assimilação do elemento terroso, experimenta a influência de seres ainda mais elevados, que estabeleceram seu campo de atividade no Sol. Anteriormente, o homem se sentia pertencente aos seres anímico-espirituais aos quais estava unido quando livre do corpo. Era no seio deles que seu eu ainda repousava. Agora, esse eu se lhe apresenta durante a encarnação física como tudo o mais que o rodeia durante esse tempo. Imagens autônomas do ser humano anímico espiritual estiveram na Terra daí em diante. Comparadas ao corpo humano atual, eram figuras de materialidade muito sutil, pois as partículas terrosas só se misturavam a elas no estado mais tênue, mais ou menos como o homem atual absorve com seu órgão olfativo as substâncias finamente dispersas de um objeto. Os corpos humanos eram como sombras, no entanto, como se distribuíam por toda a Terra, estavam submetidos às influências desta, as quais eram de espécies diferentes nas diversas partes da superfície terrestre. Enquanto anteriormente as imagens corporais correspondiam ao homem anímico que as vivificava, e por conseguinte eram essencialmente iguais por toda a Terra, agora surge a diversidade entre as formas humanas. Com isso se preparou o que veio a ser a diversidade das raças. Com a independência do homem corpóreo, dissolveu-se até certo ponto a estreita ligação anterior entre o homem terreno e o mundo anímico espiritual. Daí em diante, quando a alma abandonava o corpo, este vivia como uma espécie de continuação da vida. Tudo bem? Eu acho que tem uma coisa que tem que ficar bem clara, é que no Sol tem essa vivificação, né? Que para a gente aqui, nessa época, a gente pode compreender bem, né? O que é essa, sem o Sol não tem vida, né? Então isso já vem sendo elaborado. Bom, vamos lá, separação da Lua agora. Se a evolução houvesse prosseguido desse modo, necessariamente a Terra se teria endurecido sob a influência do seu elemento sólido. Ao conhecimento suprassensível, em sua observação retrospectiva desses acontecimentos, evidencia-se como os corpos humanos, ao serem abandonados por suas almas, endureceram cada vez mais. Depois de algum tempo, as almas humanas que retornassem à Terra não encontrariam qualquer material utilizável ao qual pudessem unir-se. Todas as substâncias úteis ao homem teriam sido empregadas para saturar a Terra com resíduos fossilizados de encarnações. Então houve um acontecimento que deu
a toda a evolução um outro rumo. Foi eliminado tudo que na substância sólida terrestre pudesse contribuir para um endurecimento permanente. Nossa Lua atual abandonou a Terra. Desculpe, nossa Lua atual abandonou a Terra naquela época. E o que antes contribuíra na Terra diretamente para a criação de formas permanentes, atuava agora de maneira indireta e atenuada da Lua. Os seres superiores dos quais dependem essa criação de formas haviam decidido exercer sua atuação não mais do interior da Terra, e sim de fora. Com isso, surgiu nas estruturas humanas corpóreas uma diferenciação que cabe designar como o início da separação dos sexos, masculino e feminino. As formações humanas sutis, que anteriormente habitavam a Terra, geraram, pela interação mútua das duas forças, o germe e a força vivificadora, a nova forma humana, seu descendente. Agora, esses descendentes se transformavam. No primeiro grupo de tais descendentes, atuava mais a força germinativa do elemento anímico espiritual. No outro grupo, mais a força germinativa vivificadora. Isso foi provocado pelo fato de, tendo a Lua saído da Terra, o elemento terrestre ter enfraquecido seu poder. A interação entre as duas forças tornou-se doravante mais sutil do que quando ocorria num único corpo. Por esse motivo, o descendente também era mais delicado, mais tênue. Ele apareceu na Terra num estado sutil e só paulatinamente incorporou em si as partes mais sólidas. Com isso, foi dada novamente à alma humana que retornava à Terra a possibilidade da união com o corpo. É verdade que ela já não o vivificava de fora, pois essa vivificação ocorria na própria Terra. Porém, ela se unia a ele e promovia seu crescimento. No entanto, para esse crescimento havia um certo limite. Devido à separação da Lua, o corpo humano se tornara flexível por algum tempo. Mas quanto mais continuava a crescer na Terra, mais aumentavam as forças solidificadoras. Por fim, a alma foi ficando cada vez menos capaz de participar da composição do corpo. Este decaía, enquanto a alma ascendia a formas anímico-espirituais de existência. Pode-se acompanhar como as forças progressivamente adquiridas pelo homem nas evoluções saturnina, solar e lunar participam gradualmente do progresso humano durante a descrita estruturação terrestre. Primeiro é o corpo astral, que ainda contém em si, dissolvidos, também os corpos vital e físico. É o corpo astral que é inflamado pelo fogo terrestre. Depois, esse corpo astral se articula numa parte astral mais sutil, a alma da sensação, e outra mais elementar, etérica, que doravante fica em contato com o elemento terrestre. Com isso, surge o corpo etérico vital já pré-formado. E enquanto no homem astral se desenvolvem a alma do intelecto e a alma da consciência, organizam-se no corpo etérico as partes mais elementares, receptivas ao som e à luz. No momento em que o corpo etérico se condensa ainda mais, de modo que de corpo luminoso se torna um corpo ígneo ou calórico, também é chegada a etapa evolutiva em que, conforme exposto acima, as partes do elemento terrestre sólido se integram ao homem.
Por ter se condensado em fogo, o corpo etérico pode agora, mediante as forças do corpo físico implantadas nele anteriormente, ligar-se às substâncias da terra física refinadas até o estado ígneo. Contudo, ele não poderia mais, por si só, introduzir também as substâncias aéreas no corpo, que entremente se tornou mais denso. Então, intervém, conforme indicado acima, os seres superiores sediados no Sol, os quais lhe insuflam o ar. Então, continua essa complexa movimentação de seres para que o corpo físico não fique solidificado a ponto de não poder ser permeado pela alma, né? Então, tem toda uma evolução e uma movimentação aí para que as partes se entremeiam, né? Se a gente pode dizer assim. Tudo bem? Continuamos? Enquanto o homem, por seu próprio passado, possui assim a energia para impregnar-se com o fogo terrestre, seres superiores infundem o sopro do ar em seu corpo. Antes da solidificação, o corpo vital do homem, como receptor de sons, era o condutor da corrente aérea. Ele impregnava seu corpo físico com a vida. Agora, seu corpo físico recebe uma vida exterior. O resultado disso é que essa vida se torna independente da parte anímica do homem. Então, este, ao abandonar a terra, deixa nela não apenas o germe da sua forma, mas também uma viva reprodução de si próprio. Os espíritos da forma permanecem agora unidos a essa imagem. Transmitem a vida que deles emana também aos descendentes quando a alma está desligada do corpo. Assim é formado o que se pode designar como hereditariedade. E quando a alma humana reaparece na Terra, sente-se num corpo cuja vida foi transmitida pelos antepassados. Sente-se justamente atraída para esse corpo em especial. Com isso, se forma algo como uma espécie de recordação do antepassado, ao qual a alma se sente unida. Ao longo da linha hereditária, essa recordação segue como uma consciência comum. O eu flui descendentemente através das gerações. Agora ficou confuso. Não consigo imaginar uma descendência se não tem nada estabelecido. Então, o que eu acho é que ele tá explicando como esse processo vai acontecendo, né? E que vai chegar, e que vai chegar nesse ponto que tem essa hereditariedade. Então, tem os antepassados, que talvez a gente possa pensar que os antepassados e essa hereditariedade, não como a gente pensa a corrente hereditária hoje, mas como essa geração que vem sendo formada, dessas almas humanas que vem sendo formado desde lá de trás. Acho que eu penso dessa forma. Não sei o que vocês pensam a respeito. Fala, Ângela. Então, é a impressão, eu vou compartilhar para ver se faz sentido, né? À medida que a gente vai lendo, eu tenho a impressão que ele faz um movimento que é explicando como tudo surgiu e trazendo uma compreensão do aqui e agora, assim, do aqui e agora que eu digo, talvez desse homem já mais corpóreo, para a gente conseguir fazer um link, né? Ele, falando de outra forma, ele não faz uma explicação absolutamente linear até chegar ao homem hoje. Ele faz uma explicação
desse bem lá atrás, como disse Eliane antes, mas trazendo algumas evidências para que a gente entenda isso como ele se dá hoje, assim, entendeu? Então, não sei, para mim, eu só consigo entender dessa forma, porque no linear realmente não faz sentido, mas ele meio que, para que a gente compreenda, ele mostra, olha, é como isso, manifesta assim hoje, isso que lá atrás aconteceu. Faz sentido eu estar entendendo desse jeito? Eu entendo desse jeito também. E essa hereditariedade, para mim, é muito clara, que a nossa herança primeira tem é esse do antigo Saturno, do antigo Sol e da antiga Lua. Essa é a nossa primeira herança. Não é essa hereditária. E a gente pode fazer, por tabela, a gente pode fazer essa analogia com a hereditariedade de hoje, como diz a Ângela, né? né? Não Fala, sei Pri. se faz sentido quando a Ana Rita perguntou, ela falou como é isso se não tem nada estabelecido, né? Tem. Mas aí me veio assim, lá atrás ele descreve que nós tínhamos aquele corpo meio, não sei se era essa a expressão, gelatinoso, que quando a alma saía, aquilo se dissolvia. Germinávamos no mundo espiritual, no seio das hierarquias, e voltávamos e criava outro corpinho gelatinoso. Fiquei com a impressão, não sei se é, que agora, como está um pouquinho mais solidificado, esse corpo já não se dissolve totalmente e ficam algumas pegadas. Por isso que eu reconheço e volto para Assim, aquela forma. Não sei se é isso e não sei se ficou claro. eu acho que o que eu entendo é que tudo isso que a gente tem pensado, do meu ponto de vista, né? A gente não caiu de paraquedas, tá tendo uma evolução que a gente pode fazer analogia com o tempo atual. O tempo todo ele fala da planta, né? Fazendo essa analogia para que, para que a gente possa entender o que é esse germe terrestre, né? Da mesma forma, ele faz essa analogia com a hereditariedade, né? Com essa recordação, né? Porque assim, a gente tem a nossa herança hereditária hoje, essa linhagem hereditária, mas tem uma muito maior, que é da evolução cósmica. Todos nós viemos dessa formação do antigo Saturno e tudo mais. Então, eu acho que é isso, não sei. E se não continuasse esse movimento acontecendo, claro que está acontecendo de outra forma, como é que nós conseguiríamos novamente ter um corpo, né? Essas forças, elas continuam atuando em evolução, né? Mas a força que foi lá o germe do antigo Saturno, ele não é mais exatamente aquele, mas ele é ainda atuante dentro desse estágio de evolução. É vivo, né? Uma coisa. E é como tu disse, né, Eliane, esse cosmos, como nós somos um microcosmo dentro desse macro, essas forças, elas estão hoje dentro dessa contemporaneidade, atuando de uma forma que nós, eu arrisco dizer, não somos clarividente que nem ele, a gente mais ou menos percebe como está acontecendo a partir daquilo que a gente se debruça para estudar, né? A biografia humana, tanto, né, a agricultura, a geologia, a antropologia, tantos estudos que vão indicando para nós as transformações que ao longo do tempo foram feitas, né? Só que o Steiner, ele era um cara, ele enxergou para trás e provavelmente muito para frente também, né? Sim, sim. Agora ficou claro quando falou dessa herança, aí faz um sentido para mim, porque na verdade foram transformações que ocorreram, né?
E aí, nesse sentido, sim, porque eu pensei a mesma coisa, hereditariedade, cadê a linhagem, né? Se não tem nada estabelecido. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Mas quando a gente pensa nessa formação nesse todo, aí fica mais claro. Então, agradeço a todas aí essa contribuição. Nesse grau da evolução, durante sua existência terrena, o homem se sentia como um ser independente. Sentia o fogo interior do seu corpo vital ligado ao fogo exterior da terra. Podia sentir como sendo seu eu o calor que o percorria. Nessas correntes calóricas entremeadas de vida, encontra-se o primeiro rudimento da circulação sanguínea. Já no que lhe afluía como ar, o homem não sentia inteiramente seu próprio ser. Nesse ar estavam ativas as energias dos seres superiores já caracterizados. Porém, nele havia permanecido, dentro do ar que o permeava, aquela parcela das forças atuantes que já lhe eram próprias em virtude das forças etéricas formadas anteriormente. Ele era senhor numa parte dessas correntes aéreas e assim atuavam em sua formação não apenas os seres superiores, mas também ele próprio. Era de acordo com as imagens do seu corpo astral que ele plasmava em si mesmo as partes aéreas. Enquanto o ar exterior afluía desse modo para seu corpo, o que constituiu a base da sua respiração, uma parte do ar no interior se articulava num organismo implantado no homem para tornar-se a base do futuro sistema nervoso. Então, portanto, era por meio do ar e do calor que o homem estava em ligação com o mundo exterior da Terra. Por outro lado, ele está falando da formação do corpo astral, né? Não, e que interessante essa parte, né? É. Muito interessante, porque é como nós participando da nossa própria criação. O que hoje, quando a gente fala de virmos a ser a 10ª hierarquia, é também dessa forma. Uhum. Então, assim, é muito interessante isso, né? Mas, Por outro lado, ele nada sentia da introdução do elemento terrestre sólido. Este cooperava em sua encarnação na Terra, mas ele não podia perceber sua introdução imediatamente, mas apenas com uma consciência obscura, na imagem das entidades superiores que atuavam nesse elemento. Dessa maneira imagética, como expressão de seres superiores situados acima dele, é que já anteriormente o homem havia percebido a introdução dos elementos terrestres líquidos. Pela condensação da forma humana terrestre, essas imagens experimentaram uma modificação em sua consciência. O elemento sólido se misturou com o líquido, e por isso também essa introdução deve ser sentida como efetuada por seres superiores atuando do exterior. O homem não pode mais possuir em sua alma a energia para dirigir ele próprio essa introdução, pois esta deve agora servir de seu corpo estruturado de fora. Ele prejudicaria a forma desse corpo caso quisesse conduzir por si mesmo a introdução. Assim, o que ele introduz em si a partir do exterior parece-lhe dirigido pelas ordens emanadas dos seres superiores que atuam junto à sua formação corporal. O ser humano sente-se como um eu. Possui em si a alma do intelecto como uma parcela do seu corpo astral, graças à qual experimenta interiormente, sob forma de imagens, o que ocorre no exterior, e por cujo intermédio
penetra em seu delicado sistema nervoso. Sente-se como um descendente de antepassados, graças à vida fluindo através de gerações. Respira e sente isso como a atuação dos mencionados seres superiores, denominados espíritos da forma. Também se submete a eles no que lhe é introduzido de fora, para sua alimentação, por seu impulso. O mais obscuro é para ele sua origem como indivíduo. A esse respeito, ele sente apenas ter experimentado uma influência dos espíritos da forma, manifestos nas forças terrestres. O homem era dirigido e guiado em seu relacionamento com o mundo exterior, sendo isso expresso no fato dele ter certa consciência das atividades anímico-espirituais que se desenrolavam por detrás de seu mundo físico. É bem verdade que ele não percebe os seres espirituais sob sua forma própria, mas experimenta sons, cores e etc. em sua alma, sabendo que nesse mundo de representações residem os feitos dos seres espirituais. Ressoa até ele o que esses seres lhe comunicam. Suas manifestações lhe aparecem em imagens luminosas. O homem terrestre se sente interiorizado ao máximo, graças às representações que recebe por intermédio do elemento do fogo ou do calor. Ele já distingue entre seu calor interior e as correntes calóricas do ambiente terrestre, nas quais se manifestam os espíritos da personalidade. Paramos aqui, né, Cris? Muita coisa. É, ainda tem 6 minutinhos, mas acho que é muita coisa mesmo para. É, A gente tem ali, não sei se tem à mão, a tabelinha, por exemplo, os espíritos da personalidade são quais mesmo? Da forma, são os. peraí, Eu não vou ver aqui entendeu? nesse livro que você indicou Esse agora. aí tem, é. Aham. Os espíritos da forma são os Exusié, os Elohim, ou potestates também. E os Exusié são da segunda hierarquia, né? São os seres relacionados ao Sol mesmo. É isso. E os da personalidade são os arqueus. Ele falou aqui da personalidade, ou eu dormia. Tá. Falou. Não, terminamos ali nessa. Então, são os arqueus, que são os seres da terceira hierarquia, né? Anjos, arcanjos e os arqueus. E que a gente pode dizer que estão mais relacionados à Lua, né, Cris? Ou eu estou viajando? Agora me deu um branco. Não, 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 não tem nada a ver. Não, Não, viajei na maionese, nada a não, é ver. que eles estão mais relacionados atualmente à época, né? Exatamente. À Mas o época. legal é perceber como está lá na- vou chamar de oração de Micael, né? Na sempre presente ajuda do mundo espiritual. E aqui ele deixa claro isso, né? Já dessa atuação, dessa presença que eles fazem parte diretamente, doando e abrindo mão em prol dessa evolução, né? Muito interessante isso. E essa imagem também que desses reinos inferiores que vão fazendo sacrifícios para que o reino superior venha, né? Então, o Steiner fala em alguns lugares que o reino mineral se sacrificou para o reino vegetal.
vegetal se sacrifica para que venha o reino animal, e o animal se sacrifica para o reino humano, né? Então, essa imagem também que ele traz o tempo todo. Bom, gente, eu só sei que a gente precisa cuidar. Cris, é melhor Foi para a gravação, né?